Bom, pessoal, devido à dificuldade que a gente tem nos exercícios de eco, eu decidi gravar um vídeo resolvendo alguns exercícios, tá? Então, vamos supor primeiro que a gente tenha uma pessoa e essa pessoa vai falar e o que ela vai falar vai bater num obstáculo, tá? Supondo ainda que a pessoa e o obstáculo estejam a 15 metros de distância, eu quero saber se a pessoa vai ouvir eco ou se ela vai ouvir uma reverberação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda vez que a pessoa fala, o som viaja até bater no obstáculo. A hora que ele bate no obstáculo, ele volta, tá? Então o som vem aqui e volta na direção de quem falou o som. Se a ida e a volta demorarem menos, então a variação do tempo for menor que 0,1 segundo, ele vai ouvir reverberação. Vou abreviar aqui para reverb, tá? Se o ΔT for maior que 0,1 segundo, ele vai ouvir eco. Tá? Então, isso aqui vocês têm que lembrar, tá? Que isso aqui é o norte do nosso exercício. Bom, uma coisa importante é, se a distância entre a pessoa e o obstáculo é de 15 metros, qual é o deslocamento do som? O som vai em azul, volta em vermelho. Ele andou 15 metros para ir, 15 metros para voltar. Um total, então, de 30 metros. Esse é o nosso ΔS. Beleza? O V, que é a velocidade do som no ar, eu disse para vocês na aula que é tabelado. E é 340 metros por segundo. Bom, resta a gente descobrir quanto tempo demora para ele ouvir a volta do som. E aí a gente vai descobrir se é eco ou se é reverberação. Então, a nossa equação é V igual a ΔS por ΔT. Velocidade 340, ΔS 30 metros. Tempo a gente quer saber. A gente vai multiplicar em cruz, vamos ficar com 340 ΔT igual a 30. Né? Fiz a multiplicação em cruz aqui. Agora eu quero descobrir o ΔT. O 340 está multiplicando. Eu divido por 340 dos dois lados, ou passo o 340 dividindo, a gente vai chegar nisso aqui. Então, a gente tem 30 dividido por 340. A gente pode simplificar ainda essa conta e deixar da forma 3 dividido por 34. Então, a gente simplifica os zero, tá? Simplificando o zero, então, 3 dividido por 34. Fazendo a conta, a gente vai chegar em 0,08 segundo. Bom, 0,08 segundo é menor que 0,1. Então, a gente está nessa situação. Então, ele vai ouvir reverberação. Então, como eu tinha mostrado para vocês no vídeo, ele vai ouvir o som prolongado. Então, ele vai ouvir beleza? É como se você estivesse falando dentro do banheiro, né? Quando a gente ouve aquela reverberação. Um outro tipo de exercício que a gente pode ter é ainda, ao invés de a gente calcular o tempo, a gente calcular a distância. Então, vamos supor aqui de novo que a gente tem uma pessoa que vai falar e vai bater no obstáculo e vai voltar, igualzinho ao exercício anterior. Só que agora a diferença é o que o exercício vai te dar. No exercício anterior, teria sido dado a distância e a velocidade. Lembrando que se for ar, a velocidade é sempre dada, né? E vai valer sempre 340 metros por segundo. Só que agora, ao invés de dizer a distância entre a pessoa e o obstáculo, eu vou dizer para vocês que entre ele falar e ouvir o som, foi passado 0,5 segundo. Bom, então aqui eu já sei de cara que ele ouviu um eco.
Tá? A gente nem precisa descobrir isso. Ele ouviu eco. Por quê? Porque isso aqui é maior que 0,1. Mas agora eu vou querer descobrir essa distância aqui, ó. Então, eu vou chamar essa distância de x. Tá? Eu vou querer descobrir essa distância x. Como que eu faço? A mesma equação. Vs, não precisa colocar esse S, né? Mas tudo bem. Igual a ΔS por ΔT. Quem é a nossa velocidade? 340. Quem é a nossa distância? Eu chamei de x. Quem é o nosso tempo? T. Perceba que aqui tem um erro. Qual é o erro? A distância que o som vai viajar, nesses 0,5 segundo, não é só x. Ele vai andar x para ir e x para voltar. Então, a distância é 2x. Tudo bem? Então, 340 igual a 2x dividido por 0,5. Se você quiser manter x aqui e depois levar em conta a ida e a volta, tudo bem. Eu prefiro já usar aqui, porque não corre risco de você esquecer. Tudo bem? Então, lembre-se sempre que quando você vai descobrir a distância, essa sua distância, ela de novo tem que ser multiplicada por 2, igual a gente fez no exercício anterior. Tudo bem? Então, agora o processo para a resolução é o mesmo, né? Vou multiplicar em cruz aqui. Vou fazer, então, 340 vezes meio igual a 2x. 340 vezes meio, multiplicar por meio, pessoal, é igual dividir por 2. Então, 340 vezes meio é a mesma coisa que 340 dividido por 2. 340 dividido por 2 dá 1, falta 1, caiu 4, dá 7, dá 0, dá 0, 170. Então, eu tenho 170 igual a 2x. Vou ter que dividir por 2 de novo. 170 dividido por 2 igual a x. Bom, se fosse 160, daria 80. Então, é 85. X igual a 85 metros. Tá? Aqui, pessoal, você já tem de cara o resultado final. Tá? Esse já é a distância entre esses dois caras. Tudo bem? Você não precisa fazer nada mais. Caso você não tivesse colocado esse 2 aqui, sua resposta final seria 170, você teria que lembrar ainda de dividir por 2, que a gente já fez automático aqui. Então, pessoal, lembrando que a distância é sempre o dobro, ou seja, é a distância de ida e volta, tá? Obviamente, se você tiver uma situação como essa daqui, onde uma pessoa fala e outra pessoa vai ouvir, você não precisa levar em conta a ida e a volta, porque o som só vai e já chega no ouvido da pessoa. Mas nessa situação que a gente está trabalhando, que o som vai, bate no obstáculo e volta, sempre, sempre, sempre você vai levar em consideração o dobro da distância. Seja para você calcular o tempo, seja para você calcular a distância. Beleza? Uma coisa muito importante é você sempre ter em mente isso aqui. Isso aqui você não pode esquecer. Menor que 0,1 é reverberação, maior que 0,1 eco. Lembrando que a gente está trabalhando em segundo. Se o tempo for igual a 0,1 segundo, você não tem nem eco nem reverberação. Aí é uma situação atípica, né? Mas como eu disse para vocês no vídeo, eu não vou cobrar essa situação aqui de vocês. Façam os exercícios, não é tão simples, tá? Então treinem bastante isso. Abraço!